De volta aqui no nosso Bem com a Vida, e hoje nós vamos falar sobre homeopatia. E eu estou recebendo aqui o Dr. Moisés, que é autor do livro Homeopatia Mais Simples do que Parece. E ele vai estar esclarecendo alguns mitos aqui pra gente. Tudo bem, Dr. Moisés? Tudo bem, Fernanda? Como é que vai? Telespectadores, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro vamos começar esclarecendo, doutor, o que é a homeopatia? A homeopatia é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980, que busca tratar um paciente de uma forma um pouco diferente do habitual que as pessoas estão acostumadas a tratar. Ela trata o paciente como um todo, ela não vai tratar a sua dor de cabeça, a sua insônia, a sua falta de apetite. Ela tenta reequilibrar você como um todo. As pessoas têm um conceito assim, eu estou super bem, de repente eu adoeci e me desequilibrei. Tá. E isso não é bem como acontece. Não é bem por aí. É assim, eu estou equilibrado, eu me desequilibro por algum motivo e aí eu vou adoecer. Interno ou externo? Interno ou externo. E cada pessoa adoece de uma forma individual. Tá. Então, todos aqui saímos nessa chuva, nesse frio. Tá. Uns tomam chuva, ficam resfriados. Outros tomam a chuva, ficam com uma infecção de ouvido. Outros tomam a chuva e pegam uma pneumonia. É a forma que cada um tem de reagir à mesma chuva. Ou seja, eu não posso dar o mesmo remédio para os três. Então, cada um vai receber um tratamento homeopático específico e individualizado. Então, a homeopatia ela é interessante na prevenção, né? Para manter sempre esse equilíbrio, essa harmonia do metabolismo. Desde a prevenção, como na cura, como até em atenuar doenças eventualmente crônicas ou de difícil cura. Tá. A gente tem informações, por exemplo, que aqui no Brasil, mais de 50% dos pacientes em tratamento de quimioterapia e radioterapia com problemas de câncer usam algum tipo de terapia complementar. E a homeopatia é muito utilizada nesse sentido, tanto para melhorar o estado geral do paciente, diminuir os efeitos colaterais que esses tratamentos, que são tratamentos pesados, apesar de fundamentais, importantes, podem provocar, e melhorar a qualidade de vida do indivíduo posteriormente. Então ela ajuda bastante no equilíbrio. Ajuda no equilíbrio. Então você tocou num ponto agora muito importante, doutor. Porque às vezes a pessoa acha que porque ela busca a homeopatia, ela não vai mais poder usar a alopatia, né? Isso é um engano. Então, quer dizer, mantém a quimioterapia complementar, ele vai estar usando a homeopatia. Exatamente. Não tem nada na homeopatia que proíba o uso da alopatia. Você tem linhas diferentes de médicos homeopatas. Você tem um homeopata que é um pouco mais radical, que só aceita usar medicamento homeopático. Tá. Hoje em dia, a gente tem uma aceitação muito maior da utilização de outros tipos de medicamento. Tá. O compromisso do médico não é com esse ou aquele tipo de tratamento. Tá. O compromisso do médico é com o seu paciente. E a gente vai buscar para o paciente aquilo que a gente tem de melhor. Se naquele momento for só homeopatia, vamos usar só homeopatia. Se naquele momento for uma homeopatia associada a algum tratamento alopático, acupuntura, é isso que vai ser utilizado. Tá. Tudo visando a melhor qualidade de vida e o bem-estar do paciente. Agora, tem muitas mães, doutor Moisés, que vão procurar a homeopatia exatamente porque não acha saudável, dá remédios, antibióticos fortes e criança sempre está com uma gripezinha, principalmente as crianças que vivem em São Paulo, por causa da poluição, a criança sempre tem alguma coisinha, né, doutor? Ela é boa no tratamento da criança? Ela é boa tanto na prevenção desses quadros, junto com a vacinação, que é importante. Então isso é importante. Quanto como tratando os quadros agudos. A gente tem na homeopatia medicamentos que a gente utiliza em quadros agudos. Tá. Em crises de bronquite, em resfriados, em quadros de diarreia. Quando está chegando a época do verão, época comum de gastroenterocolites, a gente tem na homeopatia também tratamentos para isso. Tá. A vacinação é fundamental. Mas então quem toma homeopatia não pode vacinar. Não tem lugar nenhum onde isso esteja escrito. Tá. Mas a gente tem alguns efeitos da vacinação. Isso pode ter, mas não quer dizer que não possa tomar. A gente consegue controlar esses efeitos e essas reações através da homeopatia. Tá certo. E agora, e as alergias, doutor? É muito comum, né? Você ter pessoas alérgicas. E aí é da pessoa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito alérgica.
eu sempre, desde pequena, rinite, e eu sou recessiva, né? Então eu sou mais sujeita a tudo isso. E em São Paulo você vê muitas pessoas que têm uma rinite alérgica até por causa da poluição, que sempre está com uma garganta infeccionada. Isso é crônico, então trata, dali a pouco tá de novo, e a pessoa não percebe que é um ciclo crônico, às vezes até por causa do ritmo de vida. Vale a pena optar por um tratamento homeopático que vai dar um efeito mais a longo, um efeito que vai continuar, ser mais duradouro? Deixa eu pegar duas coisas que você falou que são básicas. Primeiro, uma coisa importante de entender. Quem nasce alérgico vai viver a vida inteira alérgico e vai morrer alérgico. Não tem nada que mude isso. Tá certo. Mas você pode mudar a sua forma de reagir ao estímulo. Ou seja, você pode ser uma alérgica que não tem crise nenhuma a vida inteira. Tá. Isso a homeopatia consegue modificar. Isso é interessante. E as pessoas têm uma confusão de falar que a homeopatia ela é demorada. Não. O tratamento ele é prolongado. Ou seja, eu posso ter que tratar você por 2 anos, até que eu possa tirar o remédio e que você possa viver sua vida normalmente, sendo alérgica, sem crises de alergia, pro resto da vida sem medicamento. Mas você vai sentir o efeito do tratamento logo no início do tratamento. Ele pode atingir a plenitude um pouco mais tarde, mas o tratamento ele não é demorado para fazer efeito, ele é prolongado. Ele é prolongado e os resultados são mais duradouros, São mais duradouros porque a gente não mexe no seu nariz. Não adianta mexer no seu nariz. O seu nariz vai continuar sendo o seu nariz. Se eu der um antialérgico para você num quadro agudo, ele faz efeito, ótimo. Parou de tomar, o seu nariz continua sendo o seu nariz. O que a homeopatia mexe é em você. Ou seja, você vai reagir de uma forma diferente à tradicional que seu organismo está acostumado a reagir. Vai baixar 1 grau na temperatura, ao invés de você espirrar, vai precisar baixar 20 graus na temperatura para você espirrar. Essa é mais ou menos... então a homeopatia aumenta a resistência? Mais ou menos isso, mas o melhor é que ela mexe em você, modificando sua forma de reagir aos estímulos. Aos estímulos, isso é muito importante. Agora, doutora, vamos falar um pouquinho sobre febre na homeopatia, né? Mais comum todas as mães e até os adultos temer muito a febre. Como é que a febre é vista dentro da homeopatia? Bom, a febre não deixa de ser uma forma do organismo reagir e se defender contra alguns estímulos. A febre não é uma doença. A febre é só um sintoma dessa doença. Vale a pena baixar a febre? Depende. Você tem um filho, o seu filho é aquela criança que não para 1 minuto, ativo, alegre, esperto. 39 de temperatura, ele fica lá deitadinho, no canto, não come, choroso, dorme mal. Você dá umas gotinhas de antitérmico, ele melhora, começa a comer melhor, tomar líquido e ficar ativo. Por que não dar um antitérmico? Sabendo que com o antitérmico eu estou melhorando as condições desse paciente de receber qualquer outro tipo de tratamento, inclusive o homeopático. Ou seja, a homeopatia, ao invés de ter que batalhar contra o organismo dessa criança, junto, a gente vai, na homeopatia, a gente não trata nada contra. A gente vai na direção do paciente, junto com o paciente, para melhorá-lo de uma forma geral. Então a febre é um sintoma. É um sintoma, que isso às vezes assusta, né? Sim. Você às vezes procura um médico homeopata e ele vira para você e fala, olha, você vai ter que deixar teu filho ter convulsão se for preciso, de febre. Aí você fala, opa, mas é meu filho. É verdade. E não é esse médico que vai ver meu filho tendo convulsão de febre. Verdade. E aí você abandona o tratamento. Acho que esse equilíbrio, esse meio termo, é isso, porque para um pai, não é que o pai ele é a favor a enfiar remédio na criança, mas você vê aquela criança ativa, tal, de repente toda ali encolhida por causa de um efeito, né? E a ideia, inclusive a ideia do livro, é que ela é mais simples do que parece. Então essas histórias que você está contando, existem alguns homeopatas que são unicistas, são mais radicais e tem realmente essa linha de tratamento. A gente prefere uma linha de tratamento visando ainda o bem-estar do nosso paciente. Não que esses homeopatas não visem também, mas a gente pode utilizar qualquer outro tipo de tratamento, desde que seja ético, prescrito por médicos conscienciosos, competentes e que possam também trabalhar em conjunto, sem preconceito, em benefício da saúde dessa criança. Isso é muito importante.